Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje o capítulo proposto para a leitura do dia é Mateus 20. O Evangelho de São Mateus, capítulo 20, e hoje eu vou ler este capítulo aqui na Bíblia Brasileira de Estudo. Mateus 20, aqui nesta Bíblia, começa com o título A Parábola dos Trabalhadores, no versículo 1. Porque o reino do céu é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de um denário por dia, mandou-os para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu e viu que outros estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez, por volta da hora sexta e da hora nona, e fez o mesmo. De igual modo, por volta da 11ª hora, saiu e encontrou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: Por que estáis aqui ociosos o dia todo? Eles lhe responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os que chegaram por volta da 11ª hora, receberam um denário cada um. Quando os primeiros vieram, pensaram que receberiam mais. Eles, porém, também receberam um denário cada um. E, ao recebê-lo, queixaram-se do proprietário, dizendo: Os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso. Respondendo, ele disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai embora. Quero dar a quem veio por último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Subindo para Jerusalém, Jesus chamou os 12 em particular e no caminho lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. O pedido da mãe de Tiago e João, versículo 20. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus filhos, prostrando-se e fazendo-lhe um pedido. Jesus lhe perguntou: Que queres? Ela lhe respondeu: Concede que no teu reino estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, porém, respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que estou para beber? Eles lhe responderam: Podemos. Então lhes disse: Certamente bebereis do meu cálice, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Isso será dado para quem está preparado por meu Pai. Ao ouvirem isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governantes dos gentios os dominam, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Os 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, ouvindo que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, clamavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus então parou, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles lhe disseram: Senhor, que
que nossos olhos sejam abertos. Comovido, Jesus tocou os olhos deles, e eles imediatamente passaram a ver e o seguiram. Essa daqui então foi a leitura de Mateus capítulo 20. Separei aqui alguns comentários acerca desse capítulo. O primeiro deles aqui, acerca dos versículos 13 a 15, na Bíblia King James 1611, diz que os trabalhadores não tinham direito algum de se queixar do pagamento que receberam, haja vista que seu salário era a quantia normalmente aceita e desde o início eles haviam concordado em trabalhar por esse valor. Assim como o proprietário era livre para distribuir sua riqueza como desejasse, Deus é livre para distribuir sua graça como Ele próprio determina. Os primeiros trabalhadores contratados representam pessoas que se consideram como sendo de uma importância mais elevada para Deus, tal como o homem que se achava justo, no capítulo 19, versículos 16 a 26. Os últimos trabalhadores contratados representam as pessoas que, como os 12 discípulos, vivem de modo sacrificial, mas que serão recompensadas muito mais generosamente do que esperam ou merecem. Já que na Bíblia King James atualizada, diz aqui que a declaração de Jesus feita no capítulo 19, versículo 30, é explicada por meio desta história e repetida no versículo 16, enfatizando a soberana generosidade de Deus Pai. Essa parábola foi registrada apenas em Mateus. Também aqui fala sobre o denário ou dinheiro, que em latim é denarius, que era uma moeda romana de prata. Tinha o mesmo valor de um dracma, em grego dracma, ou meio shekel judaico. Correspondia a um dia de trabalho de um soldado romano na época de Jesus. Um escrivão de documentos altamente qualificado na Palestina daquele tempo ganhava 2 denários por dia. E, finalmente, aqui na Bíblia de Estudo de Genebra, fala novamente sobre a parábola. Essa é uma fala mais dura, dirigida apenas àqueles que falharam por não reconhecer sua dependência absoluta da graça para qualquer coisa boa que vem das mãos de Deus. Não há razão para um cristão ter ciúmes dos bons dons que Deus dá aos outros. E aqui relacionado ao cálice, contendo no versículo 23, diz que refere-se à imagem do Antigo Testamento do derramamento da ira de Deus. Que os discípulos iriam realmente beber desse cálice significa que eles experimentariam sofrimento, mas observe que Jesus o chamou de meu cálice. Como Jesus tomou o cálice da ira de Deus pelos crentes, estes não provaram da ira que mereciam. Em união com Cristo, seus seguidores já haviam passado pelo julgamento. Eles estão agora justificados em Cristo e são herdeiros de sua glória. No entanto, é privilégio deles serem identificados com Cristo em seu sofrimento e conhecer a sua disciplina purificadora. Essa daqui então foi a leitura de Mateus capítulo 20, juntamente com alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus sempre e até o próximo vídeo.